sejam bem-vindos ao nosso 4º episódio do Papo de Inclusão. Hoje eu estou aqui com uma amiga. Sim, ela é minha amiga, advogada, procuradora municipal e atualmente está como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB Pará. Com muito orgulho e alegria, eu recebo minha amiga Bárbara Cosi. Bárbara, seja bem-vinda aqui. Para mim é um prazer te ter aqui nesse lugar de fala de pessoas que têm vivência, que têm trabalho, que estão lutando diariamente pela pauta da inclusão de verdade. Então, é um prazer te ter aqui. Ô, minha amiga, é uma satisfação imensa estar aqui com você. Realmente, uma satisfação, sobretudo, em ser sua amiga e carregar esse legado seu na OAB, porque você também é uma colega nossa advogada. E muita gente não sabe, mas se não fosse você começar essa comissão, o que seria, né? Isso é importante levar, mas ao longo da conversa... Eu hoje, sabes que eu ainda estou hoje, mas é como membro na Comissão Nacional, Sim, que é uma sim. comissão especial, né? E fico feliz de a OAB ter acolhido na época o nosso pedido de criação da comissão, porque de fato a gente tem aí uma historicidade de perda de direito, de perda não, mas de invisibilidade de direitos da pessoa com autismo, né? Já que o autismo se tornou deficiência em 2012. Então, precisava realmente desse olhar especial. Mas, Bárbara, eu quero começar hoje. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar e a gente não tem o tempo suficiente. Até falei aqui nos bastidores que depois a gente marca um café, porque é muito assunto. Mas eu queria começar falando do teu diagnóstico. Tem muita gente que está nos assistindo, tem muita gente que está... Hoje mesmo, hoje de manhã eu ouvi sobre isso, ouvi pessoas dizerem que escondem seu diagnóstico, me falaram isso hoje de manhã. Então, isso aqui é uma prestação de serviço, tá? E eu queria saber como foi para você chegar até ele e o que significou ele na tua vida. Então, a gente brinca, né? Tu sabes como foi, mas assim, brincadeiras à parte, foi num momento de muita dor. Eu digo que foi preciso vir uma pandemia para que eu descobrisse. Né? Eu sempre soube do diagnóstico de altas habilidades e superdotação. Eu nasci em 90, né? Hoje eu tô com 35 anos, vou fazer 36 em setembro. E eu recebi o diagnóstico das altas habilidades muito criancinha ainda, né? E é importante que os pais saibam que os pediatras podem dar esses diagnósticos. Sim. Né? Já tá falando de um direito aí, já gostei. Sim, é muito importante. Quem percebeu que eu estava além dos marcos do desenvolvimento foi a minha pediatra, né? A doutora Carmen Pardawil, excelente pediatra, médica do SUS, inclusive. Em que ano isso, Bárbara? 1991. 1991, com certeza. Então, tu eras bem pequena. Muito, tinha 1 ano e 2 meses. Porque o que aconteceu? Uma criança com 1 ano e pouco, ela balbucia algumas palavras. Fala algumas palavras certas, mas as frases geralmente vai balbuciando. E eu não fiz isso, eu já saí falando direto. Né? Frases completas, enfim. E isso assustava a minha família. Né? Porque eu já saía pedindo coisas, já saía, por exemplo, segurando os talheres, já saía andando. Não saía engatinhando, eu saía andando. Né? Posso imaginar. Então, assim, todo mundo em casa ficava, meu Deus, né? Por que é assim? E foi todo mundo para pediatra, ela levou a uma psicóloga infantil, né? Era o termo também na época, amiga dela, e se reuniu todo mundo, olha, ela é uma criança precoce, esse era o termo. E assim ficou. Né? Então, esse laudo foi levado para a escola, na época, porque eu também já cheguei na escola sabendo ler e escrever, ainda teve isso. Com quantos anos, Bárbara? Eu aprendi a ler e escrever 2 anos, segunda mamãe 2 anos e meio. Meu Deus do céu, imagina o susto. Em casa, brincando com aquelas letrinhas, essas letrinhas de borracha mesmo que tem até hoje, quando vi eu tava lendo. Mas aí, Bárbara, eu vou abrir um parênteses aqui para falar, inclusive para quem tá nos assistindo, que no teu caso... O diagnóstico de altas habilidades, ele apareceu primeiro do que o próprio transtorno do espectro autista. Confere? Totalmente. Porque tu estás me dizendo coisas que é óbvio que salta aos olhos. Sim. Isso guiou a minha vida toda. Não havia essa ideia do TEA para mim, apesar de eu ter traços muito evidentes hoje, né? Até porque o TEA, depois eu fui, né, ser instruída sobre isso pelas médicas, né, pela psiquiatra principalmente. O TEA nas mulheres ele se manifesta de forma diferente.
né? O cérebro, né? Como evoluiu das mulheres, ele é mais voltado para a socialização do que os homens. Então, acabou mascarando, Sim. né? Os comportamentos, vamos dizer assim, foram mascarando. E comigo, né? Porque cada pessoa é única. Uhum. Vamos dizer assim, uma coisa compensou a outra. As altas habilidades compensaram a falta de habilidade social. Então, muita coisa que era realmente uma falta de habilidade social era, não, é porque ela é muito nerd, ela é muito inteligente, ela não consegue se integrar. Entendi. É por isso. Uhum. Realmente, as altas habilidades, a pessoa de fato não consegue se integrar com os seus pares. Não consegue. Por exemplo, eu cheguei no Colégio Gentil, que foi um colégio que eu estudei muitos anos da vida, minha mãe e minhas tias também estudaram lá, e eu cheguei na alfabetização, sendo que no colégio anterior eu já tinha pulado algumas séries. E aí, o dilema, né? Eu fiz a prova, que era o que tinha, né? O MEC só aplicava uma prova e de nivelamento. E com 5 anos, eu já poderia estar numa turma de, sei lá, pessoas com 10. A minha mãe não deixou eu ficar, eu fiquei revoltadíssima, entendeu? Comecei a brigar. Aí já veio um direito pelo meio, né? A pessoa querendo argumentar as coisas. Desde cedo já tava Desde sempre. sendo advogada. Sendo advogada de mim mesma, né? Brigando. Mas olha o termo, e eu lembro disso. Ainda tem isso. Que é né? difícil mesmo. A memória de lembrar muito, né? Eu digo que isso é uma bênção e uma maldição. Eu disse pra mamãe assim, mas eu não quero ficar com essas crianças. Aí a mamãe pra mim, você também é criança. Eu disse, sim, mas eu vou fazer o quê na alfabetização se eu já sei ler e escrever? Isso não tem lógica. Acaba que a escola passa a ser, como é que eu posso dizer? Ela fica tão... Aquém, né? Não é nem aquém, ela se torna aversiva pra... Sim. Porque ela é desinteressante, Totalmente, né? totalmente. Aí foi um combinado. Não, você fica, eu também nunca tive problema de cumprir regras, nunca tive problema com hierarquia. Você fica, cumpre o que a professora mandar e você pode sair pra biblioteca. E foi assim a vida escolar inteira. Eu fazia o que eu tinha que fazer, podia estudar sozinha. E sempre tirei boas notas. Mas tinha muitos problemas, porque tinham coisas que eu não conseguia acompanhar. Por exemplo, matemática. 5 vezes 2, eu virava professor que é um 5. Por que 5 é 5 e não é 2? Tem vários sistemas numéricos, por que a gente usa esse? Porque os egípcios tinham outra professora, eu ficava, mas meu Deus do céu. Pobre dessa professora. Aí ela dizia, pelo amor de Deus, por favor, só usa o que eu tô te pedindo. Aí eu ficava, tá bom, professora. Até hoje a minha professora Dalfa é minha amiga. Uma vez por ano eu encontro com ela. A professora Cláudia, eu encontro com ela, levo presente pra ela. Olha só. Eu digo assim que ela me salvou, de certa forma. E muito provavelmente ela aprendeu muito contigo. Muito, mas assim, ao mesmo tempo, ela me ajudou com a integração social. Porque se dependesse de mim, eu nem saía pro intervalo, por exemplo, pro recreio. Eu ficava lá, ficava lendo. Aí ela, bora brincar, meu amor. Aí ela ia com a maior paciência do mundo. Sim. Me dava algum brinquedo, me convencia. Mas na minha cabeça, brincar, interagir... Não tinha, isso também. E aí, quando que o autismo entra na tua vida? Tu começaste falando sobre a pandemia. Isso. Então é o quê? 2020? Abril de 2020. O que é que aconteceu? Abril, mês do autismo. Justamente. Eu estava tentando ler, por isso que eu também falei das altas habilidades. Eu estava tentando ler. E aí o meu vizinho, esta bênção, resolveu dar uma festa no meio da pandemia. Meu Deus! Ele contratou uma banda de pagode. E aí a banda de pagode, as janelas de casa estavam fazendo assim. Gente. Pela primeira vez eu tive uma crise sensorial. Eu literalmente, a sensação que eu tinha é que estava arranhando um quadro negro dentro da minha cabeça. Aquilo começou a me irritar de uma tal forma que eu não sei te descrever. É uma coisa muito doida. Mas quem tá no espectro vai me entender. Tentando, assim, te colocar, né, como uma pessoa típica que tu és, é uma sensação física de dor. Não só quem tá no espectro, Bárbara. Sabe? Eu preciso te interromper para te dizer que muitas famílias denunciam pra gente as crises que seus filhos sofrem, né? E mandam até vídeo, Sim. às vezes, tá? Por conta de fogos com estampido, Sim. por conta de alto-falante de carro. Então, isso é muito real. Essa tua história é a história de muitas pessoas. Sim, e aí eu já estava nervosa com a situação da pandemia, porque apesar de eu ser advogada, sempre ter gostado do direito, eu adoro ciências, então eu já estava meio neurada com isso, tipo, bota máscara, limpa as coisas, tudo mais, e ele estava dando uma festa. Como ninguém sabia como o Covid passava, eu ainda estava nervosa com isso. Sim, juntou tudo. Não, juntou tudo. Aí eu já fiquei muito aborrecida, né, pra não usar outros termos. Certo. E aí eu simplesmente me trepei no muro.
Eu me trepei no muro de casa, eu já tava pulando pra ir pro muro do vizinho, e aí a minha irmã, que é uma pessoa extremamente forte, bem mais alta do Sim. que eu, a minha irmã já tava me puxando, me botou dentro de casa de novo, começou a brigar comigo, olha, tá ficando doido, não sei o quê, e eu, na época, tava pesando o quê? Uns 67 quilos no máximo, a porta do meu armário tem mais de 2 metros, eu com raiva, arranquei a porta do armário. Meu Deus. Aí, lembrei da doutora Andréa Fadu, né, que hoje é minha psicóloga, desde 2020, mandei mensagem pra ela, disse, olha, André, acho que eu tô ficando doida. Eu vou me internar no HC, no meio da pandemia, eu vou me internar. Eu simplesmente me trepei no muro do vizinho, arranquei o armário, eu não sei o que eu tô fazendo, eu preciso de remédio, me ajuda. Aí eu falei com ela me ouviu, fizemos uma consulta online, aí ela disse assim, já pensaste de tu estar no espectro? Aí eu ainda fiquei assim, eu digo, é sério, cara. O mundo tá se acabando aqui, vai todo mundo morrer de Covid e tu tá me falando um negócio desse. Pelo amor de Deus, sabe? Aí eu ainda disse pra ela, pelo amor de Deus, não, eu preciso de remédio, eu tô ficando doida, não tem nada a ver, autismo no meio, de que tem a ver? Ainda fui ignorante. Eu sou mulher, olha o pensamento, lá na década de 90. Eu sou mulher, o que eu tenho a ver com isso? Aí ela, ainda falei assim, eu falo, eu não tenho DI, Olha só. olha a cabeça. Lá Cabeça de muitos, viu? lá na Idade Média. Aí ela disse, bora fazer o seguinte, faz uma avaliação e se der, a gente aposta se não vai dar. Aí eu sou meio também desequilibrada às vezes, eu digo, tá bom, eu vou fazer. Aí fui fazer. Olha, eu te juro, Nayara, eu tava fazendo Estás teste. falando de uma avaliação Neuropsicóloga, fui fazer. Sem DEI. Fui fazer. Cada teste que a mulher me dava, eu ficava assim, sabe? Eu digo, meu Deus. Tá indo, tá Eu encaixando. disse assim, rapaz, tá certo isso? Eu ficava assim. A mulher botando as coisas, principalmente um teste assim, que são uns cubos, que é vermelho e branco, pra você ter noção de espaço. A mulher contava, eu não sabia nem por onde eu tava, sabe? É mesmo. Eu me sentia burra, eu ficava assim, eu digo, meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo encaixar esse negócio, não é possível isso. Aí eu digo, minha Nossa Senhora, uma coisa a mulher pergunta, eu respondo super rápido, a outra... Que parece ser mais simples. aí eu disse assim, meu Deus do céu, não é possível isso. Eu fiquei assim, de meu pai do céu. Nossa, a importância do teu relato para que as pessoas entendam a importância dessa avaliação. Aí eu ainda disse assim pra ela, não dá pra eu montar de novo? Aí ela, não, porque o teste... Aí eu digo, não é possível. Eu falei pra ela, eu tô ficando boa. Aí ela até riu comigo. Aí ela disse, tá bom, tenta montar de novo. Aí eu digo, de novo lá. Olha, nada. Menina. Nada com nada. Aí eu disse, eu não desisto. Aí tá, aí não sei quantos dias, aí tá. Aí fui receber o diagnóstico toda de máscara, né? Parecia assim que a gente tava no fim do mundo. Aí quando eu abri, aí eu fiquei assim, né? Porque eu não tenho que ler tirando o óculos. Aí eu disse, não. Aí ela, não, porque aí... Não, tá aqui as altas habilidades, o teste de QI, tá. E quando eu página 2, eu digo, é sério isso? Aí ela, ela, você tá nervosa? Eu digo, não imagine. Aí eu lembro que eu desci para ir numa cafeteria, aí eu fiquei assim... Sozinha tu estavas? Sozinha, aí eu disse, meu Senhor Jesus, misericordioso, e agora? Aí eu pensei assim, eu digo, eu vou falar o quê, meu Deus, pra minha mãe, pra minha família? Porque eles sempre me acompanharam em tudo, né? Aí eu sou uma pessoa assim, novamente, né, teimosa e científica. Eu disse, não, eu vou fazer de novo. Aí procurei outra pessoa pra fazer outro teste. Não acredito. Não, aí eu procurei 2 pessoas que não conheciam ela, uma de São Paulo e outra daqui. Aí eu, não vou fazer de novo. Pá. Olha, tudo igual. Aí eu de novo me sentindo burra fazendo bendita do teste. Essa é a negação de muitas famílias. É a negação de mim mesma, porque eu pensei assim, gente, não é possível isso. Não era porque algo me ofendesse, jamais. Uhum. Mas era tipo assim, como? Ninguém viu isso e eu também não vi isso. Sim. Entendeu? É a minha vida, sou eu mesma, é algo que é sobre mim. E assim, Bárbara, mas tudo na vida tem ônus e bônus, né? Ainda há umas semanas atrás, um amigo falou pra mim, de 53 anos, ele tinha acabado de receber o diagnóstico e ele tava se sentindo numa liberdade, assim, que eu não sei te explicar. E ele falou comigo, inclusive, no dia que ele recebeu o diagnóstico. E eu acho assim, eu não duvido do impacto, mas... E eu nunca fui laudada, não estou no espectro, né? Mas eu quero dizer assim, não é libertador também? Olha, eu na hora, eu fiquei assim, eu refiz os testes por pura teimosia. Porque eu sou muito assim, não,
é mesmo isso, eu quero provas, sabe, Sim. científicas. Mas eu fiquei na hora assim pensando, meu Deus do céu, realmente. Muitas pessoas não gostam do símbolo, né, do quebra-cabeça, mas pra mim eu gosto muito dele, porque realmente encaixa pra mim. Né? Eu mesma gosto muito de quebra-cabeças e eu tava até conversando com a minha mãe esses dias no carro, ela falou assim pra mim, tu desde criança foste engraçado. Quando eu te dava algo muito fácil pra fazer, ou tu não fazias, ou tu fazia tudo errado. Porque parecia assim que tu questionava tanto que não dava certo pra fazer. Mas se eu te desse, por exemplo, um quebra-cabeça de 100 peças, tu fazia. Se eu te desse um de 6, tu não fazia. Então, pra mim, encaixou muito. Eu me lembrei, eu me lembrei justamente na hora, e sim, foi muito libertador. Eu comecei depois a rir comigo mesma, porque na hora eu só me lembrei de uma reunião que o meu chefe fez quando eu tava, enfim, eu era a mais nova, assim, chefe de setor, e eu tava com muita paciência, assim, -1, sabe? Sim. Aí, enfim, tá todo mundo lá, né? Essas regras sociais que pra mim não fazem sentido nenhum, mas tudo bem. E aí, né, enfim, não tava nem medicada, como eu brinco, né? Aí, ai, não sei o que, pra cá, pra que tu acha as coisas? Eu digo, eu acho que essa reunião podia ser um e-mail. Aí todo mundo começou a rir. Aí eu disse, não, mas eu tô falando sério. O tempo que eu tô aqui, eu já tinha despachado não sei quantos processos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas todo mundo continua a rir. Eu brinco assim que o que me salvou, assim, ao longo da vida, o que compensou, foi essa terapia do confronto, assim, da minha família. E as minhas doidices, assim, de ser uma técnica que eu dou conta do meu trabalho. Então o povo sempre pensou assim, não, ela é meio doida, meio desequilibrada, mas ela dá conta do trabalho dela. Mas olha, E bora Bárbara, lá. eu vou aqui, vamos lá, eu vou te contrapor um pouco, tá? Porque eu lido com muitas famílias, né, que eles não têm a tua inteligência, a tua condição, o teu nível de suporte. Eu sou exceção. Eu digo que eu sou exceção. Nós, eu queria até me dirigir a vocês. Vocês veem essas séries, tipo aquela... Como é aquela do rapaz que é médico? The Good Doctor. The Good Doctor. Você vê uma série daquela e você vê o rapaz, né? Nós, né, porque ele tem altas habilidades, aquilo é evidente. Isso, gente, é de 2 a 3%. A gente é ganhar na loteria da genética da vida. Porque quando você dá o teu relato, ao mesmo tempo que isso gera, por exemplo, em mim, uma expectativa de esperança. Sim. Mas eu preciso falar para essas famílias que estão aí dentro de casa com um filho que está se autoagredindo e ela não tem nem nada para onde correr. Então, assim, a gente... É importante o teu relato, mas a gente sabe que tem muitas realidades que são muito difíceis. E aí eu preciso te trazer para esse lugar de hoje. Que é o lugar de uma pessoa que trabalha exatamente vivenciando essa realidade e essa não garantia de direitos para essas pessoas. E digo mais, é porque a gente não pode até colocar isso nas redes sociais, e eu concordo, não deve-se, por exemplo, expor caixas de remédio, etc, porque, enfim, as redes sociais podem ser boas e nocivas, a gente não sabe o que a pessoa vai fazer com a informação. Mas falando muito francamente, gente, desde que eu abri meu diagnóstico, eu poderia esconder. Muita gente esconde por N motivos. Mas falando muito francamente com vocês, hoje eu tomo 7 medicações. A maioria delas é para dormir. Por quê? Porque a cabeça não desliga. As pessoas acham que a superdotação é uma coisa maravilhosa. E não é bem assim. A nossa cabeça não para. Às vezes eu acordo 3 da manhã e eu tenho que pegar o caderno que fica do lado da cama, e isso é desde sempre, isso é desde dos 7, 8 anos de idade, para eu poder anotar ideias que vêm, porque senão eu não consigo dormir de volta. Entendeu? Colocar pra fora. Sim, eu preciso colocar pra fora. E hoje eu entendo que é um pouco de uma estereotipia que me acompanha. Entendeu? E também o próprio autismo, a pessoa autista, ela não sintetiza no corpo melatonina, ela não sintetiza no corpo várias coisas que nos ajudam a dormir. Então, não é porque eu estou aqui trabalhando e hoje sou chefe de família
que eu não passo por perrengues, Não, que com eu também certeza. não passo situações, você falou de autoagressão, quando a gente tá numa situação de meltdown, por exemplo, já aconteceu de eu bater a minha mão numa mesa porque eu tô com raiva e a mão eu ter que ir com Deus, ter que ir na Unimed porque eu quase quebro o dedo. E aí, Entendeu? eu preciso, já que a gente tá contigo, que é presidente da comissão, falar da problemática que está se colocando da pessoa com autismo, nível de suporte 1, Sim. estar fora, né, por exemplo, de um BPC, de um Sim, benefício isso da não prestação existe. continuada. E aí a importância que é a gente acompanhar essa vida política e ver o que está sendo colocado, o que está sendo votado, como estão se manifestando, porque é uma perda de direitos que foi conquistada com muita dificuldade. Sim. Mas por quê? Porque as pessoas têm esse pensamento aí que tu estás falando. Imagina, nível de suporte 1, altas habilidades, não precisa estar enquadrada, né? Então, eu sempre digo leve pra quem, né? Na comissão, eu digo assim, todo dia, porque nós temos, né, o canal da comissão, que é o e-mail, a gente pode até disponibilizar depois Sim, ao aqui. final a gente vai colocar nas redes As sociais. redes sociais também nós recebemos mensagens pelo e-mail, nós recebemos mensagem pelo Instagram. E eu também recebo muito no meu próprio número, né? E não tem um dia que eu não receba. E aí, o que tu mais recebes de demanda pela comissão? Os 3 principais, né? Eu diria que os 3 principais, até que eu trabalho na Fazenda Pública, eu diria os 3. Saúde, educação, assistência social. Nessa ordem. Saúde, educação, assistência social. Principalmente demandas com o SUS, demandas com plano de saúde. Aí, quando vai para a educação, demandas de discriminação, tanto faz, rede pública ou rede privada. Discriminação que eu diria, a falta do acesso, ou seja, negativa de matrícula. E aí, quando há o acesso, tem também a questão da permanência. Não é só acessar, é permanecer. E esse permanecer é como? O lidar com os professores da rede, seja pública ou privada, e também questão de bullying, né? O bullying específico para a pessoa que tem alguma deficiência e com o autista em especial, dependendo do tipo de suporte, né? Porque como a gente conversou, o autismo nunca vem sozinho. Sim. Eu, por exemplo, além das altas habilidades, eu também sou uma pessoa que tem deficiência física, né? Só esse ombro esquerdo eu já operei 3 vezes. Né? Estou em risco de operar de novo. Então, muitas pessoas autistas, por exemplo, estão na escola e tem, por exemplo, uma descalculia, uma dislexia, ou então vem com uma deficiência intelectual e aí vão precisar, por exemplo, de um professor de apoio. Aí não tem. Aí não adianta matricular, porque como você permanece? Como que você aprende? E não vamos longe. Eu estava ali na escola, mas o que tinha na época que eu era criança para um superdotado? Era passar de série. Quem é que cumpria essa educação especial para mim? Minha família. Em casa. Eu aprendia mais em casa do que na escola. Nossa, e assim, mudou tão pouco, né? Não muda nada. Eu era aquela aluna que todo mundo... Ai, que maravilha, Rosana, né? O nome da minha mãe. Rosana, que maravilha. Nossa, tua filha. Ixi, não dá trabalho. A professora já chegava assim pra mim. Ai, toma, que lindo. Vai fazendo. Minha filha já passava pros outros. E eu... Aí eu acabava o dever e eu ficava lá largada. E assim, o que a gente pode dizer é que de lá pra cá a demanda aumentou exponencialmente. Não, com certeza, porque vamos lá, falando os termos, aquela coisa bem Nelson Rodrigues, a vida como ela é, gente. E os doidinhos da sala? Eu cresci nos anos 90. Eu tinha vários colegas que eram os doidinhos. Não, fulano é doido, corre a sala todinha. Cresceu, tem um TDAH. Sim. O fulano meu Deus, o fulano é meio maluco, fica ali no canto da sala olhando pra parede. Outro colega que teve o diagnóstico tardio, nível 2. Agora, Bárbara, de que forma prática a comissão atua auxiliando essas famílias, como tu disseste, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da assistência social? A comissão em si, todas as comissões, na verdade, da OAB, né? Elas são braços da OAB nos diversos ramos do direito. A OAB em si, enquanto instituição, é importante que a população saiba. Nós não podemos, eu digo nós, vamos dizer assim, os advogados, né, que fazem esse trabalho voluntário nas comissões. Nós não podemos tomar, por exemplo, o papel de uma defensoria, de um ministério público. Perfeito. Então, a comissão, o que ela faz? A nossa, principalmente.
um trabalho de prevenção, um trabalho de esclarecimento para a população. A nossa comissão ela é mais voltada justamente para a população civil. Então, a gente procura, sempre através das redes, da nossa presença, por exemplo, em órgãos públicos, em escolas, em faculdades. A gente tem uma parceria muito grande, por exemplo, com a comissão que é da OAB Universitária, a comissão dos jovens advogados. Então, a gente procura, principalmente, prevenir esse tipo de comportamento através do esclarecimento, através de palestras, da nossa presença, isso, da informação. E quando alguém chega já com uma demanda posta, por exemplo, um caso que foi público, né? Por exemplo, teve ano passado, infelizmente, aquela repercussão daquela moça no CIR, né? Que infelizmente teve os dentes arrancados. Foi uma demanda que chegou para nós. Nós acolhemos, por exemplo, aquela mãe, orientamos que ela deveria se dirigir para delegacia da pessoa com deficiência, todo o passo a passo que ela deveria fazer. Nos colocamos à disposição para acompanhá-la, mas nós não podemos, por exemplo, advogar né, pessoalizar essa situação. Entendi. Né? Mas estamos ali para dar um apoio para aquela pessoa, afinal é um ser humano, é uma pessoa que está ali. Né? E nós estamos ali para somar, para acolher. E informação é muito importante, a maioria das pessoas não tem. As próprias entidades públicas, por exemplo, eu brinco que não tem um mês que eu não esteja no Ministério Público. Né? Então, por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública, a própria Advocacia Pública do Estado, outros órgãos mesmo que compõem o sistema do Estado, do município, nos chamam para que a gente discuta políticas públicas, discuta situações que envolvem até os próprios planos de saúde, para que a gente possa somar e ajudar em soluções para a sociedade civil. Então, nós sempre estamos ali atuando com o que a gente pode. Mas eu diria que o principal hoje é a população que está vivendo isso na sua casa, no seu dia a dia, se informar. Quem não se informa não sabe dos seus direitos. Participa, né? Quem não se informa, quem não sabe dos seus direitos e deveres, não sabe aonde ir buscar o seu. Agora, essas demandas que chegam, elas são de todo o Estado? De todo o Estado. É impressionante. De municípios pequenos, porque nós temos subseções no estado todo, né? Então, por exemplo, você tem uma subseção... Eu não sabia. Não, é do estado todo. Você tem, por exemplo, a subseção de redenção. Nós temos uma colega lá, que é uma advogada que, inclusive, ela está no espectro também. Uma colega super atuante. E aí, por exemplo, a subseção de redenção, que é grande, aí você vê as cidades do entorno. E aí você vê cidades pequenas que mandam pra gente. E aí a colega de lá faz a ponte. Quando a gente vem um caso, por exemplo, de uma vicinal, não sei aonde, lá daquela cidade. E a gente precisa considerar que o atuar juridicamente, não só juridicamente, gente, politicamente, de qualquer forma, no estado do Pará, não é uma tarefa simples. E quando tu trazes isso, é algo que a gente vê, obviamente, muito, essa falta de garantia de direitos no estado do Pará. E assim, eu te pergunto, como uma pessoa que atua, como uma pessoa que ajuda, como uma pessoa que escuta essas famílias, né? É importante te perguntar o que tu achas dessa ausência de garantias de direitos no estado do Pará para pessoas com deficiência e o que falta para isso? Porque a gente sabe que falta muita coisa, mas eu queria a tua visão geral. Eu diria sinceramente que fora a rede que se construiu do zero, isso é uma opinião minha, da Bárbara, isso não tem a ver com a OAB, com nada. Quero deixar isso muito claro. Fora a rede que se construiu do zero a partir da CEPA, lá atrás, que criou os NATEAs e o CETEA, e a carteira que inclusive eu tenho, né? Trouxe até comigo. E alguns municípios que realmente abraçaram isso, começaram a municipalizar o SUS, né? Enfim, trazer a responsabilidade que é sua também. Eu diria que não é o que falta, né? Qual é a expressão que tu usaste? Não é o que falta, é o que precisaria, né? Pouco, né, que você falou. Garantia de direitos. O pouco que falta, né? Não tem nada. É isso que me parece. Falta tudo. Na minha opinião, tirando isso, falta tudo. Sabe por quê? É a ausência de tudo. É a ausência de tudo. Porque se você for parar pra pensar... Eu não vou dar o nome dessa vicinal, porque eu estaria expondo essa família. Não estaria expondo essa família, mas assim, quando você pensa, eu estou aqui em Belém com todos os privilégios que eu tive e tenho. Porque sou de uma família
onde, desde, por exemplo, que eu posso citar aqui, desde a minha bisavó, imagine, no século XIX, uma mulher que já sabia, que sabia ler e escrever, só não foi para uma faculdade porque era proibido, mas que era dona do seu patrimônio, administrava, né, sozinha, olha só, que se desquitou, olha só, que se desquitou, foi a segunda mulher a se desquitar aqui em Belém porque ela quis. Olha o privilégio disso. Sim. Como eu posso me comparar com essa família que está lá naquela vicinal, com um autista nível 3 de suporte, que veio nos procurar para a gente, graças a Deus deu para resolver, para a gente dar uma orientação como ele conseguiria fazer um teste de um exoma no CI. Olha isso. A pessoa, para quem não sabe, precisando fazer um teste genético para saber o que você tem. Você não sabe nem geneticamente qual pode ser o problema. E mais, foi fazer o teste sem saber a garantia de que, fazendo o teste, se iria descobrir o problema genético do filho. Porque o exoma não é uma garantia que você vai achar. Então, né? É o básico. Não tem nada. E olha só, veja, não tendo nada... Aí, olha só, não há nada, você literalmente está igual os portugueses quando aqui chegaram, né? Digo assim, desbravando tudo, né? Você não tem nada, você está começando do zero, na minha opinião, e o que me revolta enquanto cidadã é, quando chega um período como esse ano, você vê, fulano, eu estou fazendo, vote em mim, eu vou fazer, eu não sei o quê. A política, ela é a arte, isso é desde a Grécia Antiga, a política, ela é a arte do conviver, ela é a arte do convergir os interesses, e eu não falo de interesse no sentido negativo, é literalmente o interesse coletivo. Exatamente, do que nós precisamos, do que nós temos que fazer para nós bem vivermos em sociedade. E onde está o interesse dessas pessoas? Quem olha para elas? Eu sinto que faço muito pouco. Na verdade, eu não faço nada comparado a uma situação. Uma mãe dessa faz muito mais do que eu. Eu não faço nada. Uma mãe dessa que está lá, naquela estrada cheia de pissarra, tendo que trazer o filho dela numa cadeira de rodas para cá para fazer um teste desse. Essa mulher faz muito, eu não faço nada. E aí, como cidadã, chega essa época do ano, minha amiga, todo mundo, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu fiz. Fez o quê? Se tivesse feito, precisava uma pessoa dessa vir a mim, que não sou ninguém para ela vir me procurar. Não. Sabe o que precisa? Precisa de realmente representantes que tenham a dignidade de olhar para essas pessoas. Não é para mim, é para essas pessoas. Eu coloco a minha modesta força por achar que é o mínimo que eu devo fazer, porque... Isso é um princípio que a minha família me ensinou. Se você tem estudo, educação, você tem que devolver de volta para a sociedade. Isso é o mínimo. Sim. Isso é um princípio nosso. Mas uma pessoa que realmente quer vir se candidatar e quer usar a nossa causa para dizer que fez, faz, fará, eu não voto nesse tipo de pessoa. Eu quero alguém que realmente tenha trabalho, eu quero alguém que tenha dignidade de olhar para uma pessoa dessa e dizer, eu realmente vou fazer o que eu puder por você, porque eu tenho trabalho para mostrar. Esse é um ano que realmente essa pauta vai... Não, é muito fácil. Vai aparecer os murros. Já tá, fácil, né? Já tá aparecendo. Sabe o que é isso? É pipoca. A pessoa, é confete serpentina, fiz, faço, vou fazer. Fez o quê? É importante a gente lembrar de pessoas que estão o ano inteiro, né? Como você, como eu, não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Pessoas que estão no dia a dia, que estão convivendo com essas histórias aí, que estão de alguma forma lutando por elas. Bárbara, eu não sei nem o que dizer de te agradecer. A tua história, ela já é um aprendizado pra gente, né? A tua amizade é um presente também, porque em muitos e muitos momentos tu sabes que eu recorro à tua ajuda, me ajuda aqui, eu não tô dando conta, tu sabes disso, é muita demanda, e a Bárbara nunca diz, não dá, tô ocupada, às vezes mesmo doente, às vezes mesmo mal. Então, para mim é uma alegria caminhar ao teu lado, para mim é uma alegria ter você hoje nesse lugar onde eu estive em um período, e saber que tá
está sendo dado continuidade de um trabalho com uma pessoa séria, com uma pessoa competente. Eu te agradeço muito a tua presença aqui. Eu quero, inclusive, que tu deixes as redes sociais Nós vamos deixar da comissão aí. Tu te lembras? Ou tu estás como eu, assim? Não, eu tô... Tá. Vou voltar pros meninos depois. Então, a gente vai colocar... eu conversei com a Bárbara, que é uma amiga, advogada, procuradora municipal, que está como presidente da comissão da OAB para os direitos da pessoa com autismo, que tem dado muito, muito suporte para muitas famílias no estado do Pará, que tem dado um suporte para o meu trabalho também. Te agradeço, Bárbara. E eu estou muito feliz de te ter aqui. Tem uma história de vida importante, esperançosa, né, para nós, e que mesmo com as dificuldades consegue nos encher de orgulho. Muito obrigada, Bárbara. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, pessoal. Só tenho a te agradecer, minha amiga. E eu quero te dizer o seguinte. Eu estou nessa vida de blogueira há pouco tempo. Então, eu ainda não estou lembrada de tudo, mas é o seguinte, eu não posso esquecer de falar para curtir, comentar e compartilhar esse canal. Obrigada, pessoal.